para que tudo que possamos ouvir hoje nos ajude a entender melhor a nossa vida, para que sejamos no mundo promotores da vida, assim como Deus quer para cada um de nós. Abençoai o Dr. Malagodi, que vai falar conosco, para que possamos entender aquilo que Ele quer passar. E pedindo a vossa presença no meio de nós, para a nossa mente ser aberta e nossos corações, invoquemos o Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Santo Antônio, Santana e São Joaquim, Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar. Mais uma vez agradeço a todos por poderem estar presentes aqui na Semana da Vida, porque é muito importante. Nós somos promotores da vida, temos que divulgar a vida, valorizar a vida, falar sobre a vida, defender a vida em todos os momentos. Quem vai falar conosco, o Dr. Malagodi, tem muita experiência sobre o assunto. Também, como eu já disse várias vezes em outras paróquias minhas, já deu palestras, falou muitas coisas interessantes e vai estar conosco falando. E deve ter, o senhor tem mais de um livro, Dr. Malagodi? Quantos o senhor tem? 3 livros editados. Então, podia falar um pouquinho para a gente dos livros depois, tá? Vocês disseram que ia trazer os livros aqui para vender, não disseram isso? Amanhã. Tá, o dele vem também. Tá bom, então amanhã tragam dinheiro, hein, gente? Amanhã tem livro, tá? É verdade, porque eles falam várias coisas aqui, a gente se interessa, mas onde está isso? Onde é que eu encontro isso, né? Então vamos facilitar. Eu sempre citei aquele livro, não conheço os outros. Mulher, o Último Elo, né? Faz um trabalho excelente, fantástico, e eu tenho usado em muitos lugares mesmo. Esse livro é libertador para a gente, eu acredito que seja. Então que a gente possa amanhã também adquirir esses livros e possamos aprofundar nos assuntos. Tá? Então, como digo sempre, a paróquia está aberta para todos, que a gente sempre venha, participe e experimente a vida. Então, a palavra com o senhor, então, Dr. Malagodi. Boa noite a todos. Bom, esse tema médico e a cultura da vida é um tema extremamente complexo, né? Começa pelo título, porque isso aí é uma questão que é lógica, porque a profissão médica supõe o cuidado pela vida, né? Esse é o nosso juramento, né, que nós fizemos, que hoje já vem sendo mudado, mas que na verdade médico é aquele que cuida da vida, né? Médico e cultura da vida são quase que sinônimos, né? Na verdade, isto hoje está um pouco difícil, né? A gente vai então desenvolver isso aí para a gente entender bem o que esteja acontecendo hoje entre o médico e a cultura da vida. Na realidade, nós não vamos falar de um médico ou daquele médico, nós vamos falar da profissão médica, né? Não vamos fazer julgamentos pessoais, né? Porque as condutas médicas variam muito, né? E hoje o que acontece são fatos que abrangem toda a profissão e não determinados médicos, né? Isso é o que a gente vai procurar trazer aqui para nós conversarmos. Bom, será que isto continua sendo uma redundância, não é? Pelo menos nos anos 50, quando eu tinha 14 anos, e eu conhecia os médicos da minha cidade, 4 ou 5 médicos, eram generalistas, cirurgiões, parteiros, anestesistas, faziam tudo numa santa casa cuidada por irmãs de caridade.
a medicina era perfeita, gente. Para aquela época, nós não podíamos ter coisa melhor, não é? Os médicos eram éticos, eram verdadeiros sacerdotes, não é? Que atendiam não só nos consultórios, mas atendiam nas casas, não é? Iam até as casas, cobravam quando os pacientes podiam pagar, não é? Davam a vida pelos seus pacientes, eram verdadeiros sacerdotes. Aí sim, o médico era sinônimo da cultura da vida, né? Mas isso foi mudando, não é? Essa é uma mudança que vem acontecendo já, né, há muito tempo, né? Graças a ideólogos, né? Pessoas que de repente têm umas ideias na cabeça e querem colocar isso para o mundo, né? No caso, por exemplo, lá no século XVII, XVIII, começou o iluminismo, né? Na França, isto foi mudando, né? O iluminismo que fez com que se desse importância à razão humana, né? A razão humana era soberana, né? E aí foi separando a razão da fé, e isto já foi trazendo para aquilo que se fazia dentro da profissão médica, umas mudanças que depois nós íamos sentir muito mais ali para frente. Outra questão que aconteceu também foi o malthusianismo, né? Thomas Malthus, em 1798, ele colocou essa ideia de que nós precisamos diminuir o crescimento populacional porque não haveria produção de alimento suficiente para atender todas as pessoas, né? Hoje o problema não é a superpopulação humana, é a superpopulação de pets, né? Que já concorre pesadamente com a alimentação humana no mundo, né? Isso é uma coisa muito séria. Um outro movimento que começou aí do século XIX, né, e no século XX já vinha ganhando força, os movimentos feministas, né, em defesa da mulher. Não daqueles direitos necessários à mulher, mas muito mais que isso, uma mulher masculinizada que, né, queria competir com o homem, né, naquilo que o homem fazia. E uma das coisas mais graves que aconteceu foi a revolução genital. Em 1930, um discípulo de Freud, William Reich, lançou um livro que ele chamou de Revolução Sexual, mas na realidade foi a revolução genital que a gente vê até hoje, né? Aqui eu vou fazer um parênteses para falar um pouquinho de sexualidade. Sexualidade na visão da Igreja Católica, que está aqui dentro do catecismo, é um comportamento, qualquer que seja ele, né, ele é muito amplo, ligado ao amor, ao verdadeiro amor, né, onde nós transmitimos amor, qualquer que seja esse momento da sexualidade, seja num simples momento unitivo entre duas pessoas, entre pai e filho, entre avô e neto, né, através do toque, seja dentro do sacramento do matrimônio, no momento do ato genital conjugal, quando então a sexualidade ganha a sua outra dimensão, que é a dimensão procriativa, né? A igreja vê desta forma a sexualidade, né? E o que o William Reich queria era a liberdade genital, que todo mundo pudesse realizar o ato genital com todo mundo, e com isso não haveria mais guerras, viveríamos em paz, não haveria doença, as pessoas seriam felizes. Até 2016, já tinham morrido mais de 30 milhões por causa do HIV, né? Por causa desta liberdade genital proposta pelo William Reich. Ele que disse que não haveria mais doença, que todos nós seríamos felizes, né? Isso tudo vai mudando o comportamento da sociedade. E como médicos estão no seio da sociedade, eles também vão mudando, né? E vai trazendo, então, para dentro da medicina, aquilo que a gente chama de relativismo ético, né? O relativismo ético, ele diz que somente eu sei o que é válido, o que é certo e o que é errado. E eu, então, sou o patrocinador de todos os meus atos, tá? Então, é uma coisa terrível, né? Porque já isso despreza os códigos de éticas, né? Principalmente aqueles códigos que são baseados na ética do amor, né? E começa então a entrar
outras formas de comportamento dentro do trabalho médico, né? Por causa do relativismo ético, então, começa a vir algumas formas de comportamento, né? São hoje muito próprias da medicina, né? Como um todo, né? O consequencialismo, onde o médico acha que o que é certo é o resultado daquilo que ele faz, tá? Isto de certa forma, é um conceito imediatista, né? Porque o médico às vezes não tem competência para fazer um outro ato, ele realiza aquele que ele acha que, segundo a competência dele, é o melhor, mas nem sempre é o melhor para o paciente. É o caso, por exemplo, da cesárea eletiva, não é? Que o médico, sem nenhuma indicação obstétrica, ele marca uma cesárea e faz uma cesárea com 39 semanas, né? Porque ele acha que aquilo é o melhor para aquela paciente, não é? Derivado do consequencialismo foi o utilitarismo, né? Aí já não é tanto a questão do resultado, mas aquilo que o médico pode tirar proveito daquela forma dele se conduzir, seja de poder, de saber, de status, seja, que parece ser o que é mais importante, o dinheiro, né, que vai resultar para ele daquela forma dele se conduzir, não é? Nessas cesáreas eletivas, quase sempre a gente vê o utilitarismo, né, dentro da profissão médica. Eu vou me manter dentro da área da obstetrícia, porque é a área justamente onde está o nascituro, onde está as grandes questões da cultura da vida e da cultura da morte, né? E que justamente foi a área que eu trabalhei, que eu conheço como as coisas vêm caminhando, né? Por fim, a gente tem uma forma ética de trabalhar que está dentro do conceito deontológico, né? Que o médico está ligado não àquilo que ele acha que deve ser, mas a algum código, né? Alguma regra, algum regulamento, né? E aí entram os códigos de ética médica, o código de Hipócrates, né, de Hammurabi, e entra, inclusive, para aqueles que têm fé, os 10 mandamentos, em última análise, né, que vão nos ajudar a decidir o que eu devo fazer naquele momento, o que é certo e o que é errado, o que eu não devo fazer, né? Então, hoje, são variantes que fazem com que cada profissional dentro de uma área que não se define, que não estabelece regras corretas para o exercício médico, a gente vê essas variedades todas, né? Dentro do relativismo ético, eu vou falar que aquilo que interessa, porque o nascituro está bem aí dentro do ciclo grávido puerperal, né? O ciclo grávido puerperal, ele vai desde o momento da fecundação, né, até o desmame da criança com 2 anos de idade, que é o correto, tá? Então, todo esse momento biológico dessa ligação da mãe com o seu filho, desde a fecundação até quando ela desmama o bebê com 2 anos, né? Não vale aqui um desmame precoce, porque isto não está dentro daquilo que é correto, dentro de um código deontológico de atuação médica, tá? Bom, olhando o ciclo grávido puerperal, a gente precisa também estabelecer um determinado princípio aqui. Tudo que se passa no ciclo grávido puerperal, desde a fecundação até o desmame com 10 anos, são coisas absolutamente fisiológicas, normais, que Deus estabeleceu e que acontecem sozinhas, tá? Claro que o ser humano vai participar, não é? Mas são fatos que não têm nada a ver com medicina, não é patologia, não precisa da participação do médico aqui. Desde a fecundação, desde a gestação, o parto natural, a amamentação, e eu vou estender isso também para o planejamento familiar que ocorre logo depois que nasce um bebê, e o casal às vezes
vai planejar o seu próximo bebê. Tudo isto Deus estabeleceu através das leis naturais que Ele colocou e são absolutamente perfeitas, tá? Um grande exemplo disso, né, é Nossa Senhora, né? Fecundação pelo Espírito Santo, mas o parto naquelas condições, a amamentação, né? E depois toda aquela vida dela de penitência, mas ela nos dá um exemplo dessa participação dela no ciclo grávido puerperal, né? Segundo a vontade de Deus. Então nós estamos falando aqui de gestação de baixo risco, tá? É aquilo que é normal, a normalidade, desde a fecundação até o desmame com 2 anos. Uma gestação de baixo risco. Claro que a gestação de alto risco aí é um outro capítulo e que nós não vamos comentar porque não cabe aqui nesse momento. Bom, fecundação, o começo da vida humana. Lá o óvulo, né, enorme, a maior célula do corpo humano, e o espermatozoide, que vocês quase não conseguem ver, está ali, olha, muito pequeno, né? O espermatozoide leva apenas a carga genética. E ele faz com que aquele óvulo que está pronto quase que para desenvolver um novo ser humano, é como o beijo do príncipe na Bela Adormecida, aquele óvulo desperta. E aí começa uma nova vida humana, né? A partir daí. Depois que há a fecundação, né? Com a entrada do núcleo do espermatozoide, na cabeça do espermatozoide, dentro do óvulo, forma-se um novo ser humano, o nascituro de uma célula só. E aí começa toda a nossa história, né? Toda a nossa história passou por isso, naquele momento que fomos nascituro de uma só célula. E logo isso começa a se dividir e vai por esse caminho aí. Muito bem. Como Deus cria o ser humano? Qual é o projeto de Deus? Deus cria o ser humano da seguinte maneira, né? Que é o ato procriativo, né? Deus cria, o ser humano colabora, o ser humano, o casal humano, e Deus é o Criador, procriativo. Esse ato procriativo, ele ocorre em 2 fases. Primeira fase, o casal realiza o ato genital conjugal. Esse é o centro da moral cristã da genitalidade. Agora eu estou falando da genitalidade, da forma de usar os órgãos genitais. É o centro. Aqui está toda a verdade, né? O que a igreja, o que Deus manda que se faça? Que um casal unido pelo sacramento do matrimônio, um homem e uma mulher, né, quando realizam o ato genital conjugal, o pênis ejaculando dentro da vagina, sem nada entre eles, né? Sem nada que tenha interferido no todo o mecanismo do corpo do homem e do corpo da mulher, né? Há a ejaculação dentro da vagina e encerra-se então esse ato genital conjugal. Esta é a moral cristã da genitalidade. Pode masturbar? Não. Pode ter relação fora do casamento? Não. O namorado pode? Não. É isto, o centro é este, a ética da nossa fé sobre a genitalidade. Então o casal faz a primeira fase, pronto, ele fez a participação dele no ato procriativo. Para esse espermatozoide que foi ejaculado dentro da vagina chegar até o óvulo, é preciso de toda uma série de condições, né? Se for no período fértil, né? Esse casal deve saber, esse casal quer um bebê e sabe quando é esse período fértil. Isto faz parte da maternidade, paternidade responsável, né? Conhecer tudo isso daí. Então, se está a condições favoráveis na vagina, há o muco LIS, aquele muco que a mulher percebe a umidade, não é? Esses espermatozoides mantêm, esses mucos mantêm os espermatozoides vivos, selecionam os espermatozoides saudáveis, retêm os espermatozoides patológicos e, no momento de que o óvulo é libertado lá do folículo no ovário e a trompa o apanha,
há um aviso, uma sinalização na mudança da composição das proteínas desses músculos, e o espermatozoide então começa a sua caminhada em direção ao óvulo. E aí chega até lá e fecunda. Né? Esta segunda fase, que é de Deus, o muco, o canal cervical, o movimento das tubas, o folículo, né? Isto acontece minutos, horas ou dias depois, tá? O casal teve a relação uma determinada noite, né? A fecundação vai ocorrer ou de madrugada, ou na manhã seguinte, ou 2 dias depois, tá? Graças a tudo aquilo que Deus colocou, né, dentro do nosso corpo para que isso fosse possível. Então, a segunda fase, Deus faz com que o espermatozoide alcance o óvulo, né, num determinado momento. Se não foi no período fértil, não há essas condições que o próprio Deus estabeleceu, esse espermatozoide morre, né, são eliminados e não há óvulo. Né? Então, isso é o que ocorre. Por isso que, né, a igreja, aqui no seu catecismo está escrito aqui, não aceita nada que impeça a segunda fase de Deus. O casal tem que estar aberto à vida. Né? Isto é cultura da vida. Tá? Atuar nessa segunda fase de Deus, isso é cultura da morte. Tá? Nós precisamos ter muito cuidado, nós que estamos dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para darmos esse exemplo para o mundo, né? Respeitarmos esta segunda fase de Deus. Ocorrendo então a fecundação, tudo bem, esse casal conseguiu um bebê, que tanto desejava. Mas há casais que não conseguem, né? Passa 1 ano, 2 anos e não vem a tão esperada gravidez. Né? Aí entra, então, hoje, um avanço da medicina na questão da tecnologia reprodutiva. Né? Há muita coisa que pode ser feito, que o casal deve fazer sempre. Né? São os exames médicos, buscar a causa e fazer o tratamento dessas causas. Tudo isso é absolutamente ético. Né? Tomar um determinado hormônio para induzir ovulação, fazer uma cirurgia de varicocele que está impedindo que os espermatozoides estejam lá em forma perfeita para possibilitar a gravidez, enfim, todo o tratamento possível, tanto na mulher como no homem, é absolutamente ético, faz parte da cultura da vida. Já a tecnologia reprodutiva, ela já avançou muito hoje, não é? E faz coisas que, para Deus, isto é inaceitável, né? Porque o ser humano deve provir sempre de um ato de amor, de entrega total de um homem que é um esposo para a mulher que é sua esposa. Tá? E naquele momento de amor, de entrega em total, então deve acontecer o surgimento de uma nova vida humana. Esse é o desenho que Deus fez. Qualquer coisa, qualquer ato, qualquer procedimento médico que não esteja dentro daquela configuração do ato genital conjugal entre marido e esposa que celebraram o sacramento, a igreja não aceita, né? Porque fere aquela segunda fase que pertence a Deus, tanto a primeira como a segunda fase, né? A federação, em face dessa questão que havia, porque depois que começou a aparecer a tecnologia reprodutiva, a fecundação fora do corpo da mulher, através de estimulação, isso começou a aparecer, formavam-se muitos nascituros, né? E aí, às vezes implantava-se um dentro do útero, mas os outros ficavam guardados lá em botijão de nitrogênio. Né? Então, havia essa questão muito séria ética. E agora, meu Deus, né? O que nós vamos fazer? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? A Federação Americana de Ginecologia e Obstetrícia, um belo dia, né, os seus membros se reuniram numa sala e combinaram, olha, gente, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos mudar o início da vida humana, porque senão vai atrapalhar todo o nosso trabalho, as nossas pesquisas, né?
nosso desenvolvimento técnico. E aí resolveram, bom, a partir de hoje, então, né, a vida humana começa no momento da implantação dentro do útero, tá? Então, aquele nascituro de uma célula, de 2 células, de 4 células, de 8, 16 células, aquilo não é ainda ser humano. Aquilo pode descartar, pode matar, pode usar, pode fazer o que quiser, tá? Simplesmente uma decisão tomada dentro de uma sala, né, entre os membros da Federação Americana de Ginecologia e Obstetrícia, sem nenhum embasamento científico, né, apenas para que eles pudessem, né, continuar. Esse foi mais um passo dentro da cultura da morte, né? Isso não é cultura da vida, né? A vida humana começa lá no momento da fecundação, né? Mas está claro para nós, né? Aquele ser nascituro de uma célula, ele não precisa de mais nada. A mãe não vai interferir, ela vai cuidar, proteger, alimentar, mas ele vai se desenvolvendo até chegar num ser humano, né, que depois anda, que depois fala, né, que depois se torna um grande homem, um grande santo, né? Mas tudo começou lá no início, naquela primeira célula, né, que foi o nascituro de uma célula só. Então aí foi mais um passo da cultura da morte, né, que a gente assiste, né? O Catecismo da Igreja, ele fala sobre isso no artigo 2377. O Catecismo, quando ele fala, ele está apresentando os mandamentos e ele vai falar do não cometerás adultério, do parágrafo 2331 até 2400, ele vai falar tudo sobre sexualidade e genitalidade. Tudo está aqui, né? Então, é uma maravilha o catecismo. E lá no parágrafo 2377, está escrito assim: praticadas entre o casal, a inseminação e a fecundação artificiais são talvez menos claras a um juízo imediato, mas continuam moralmente inaceitáveis. Dissocia o ato genital do ato procriador. O ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma à outra, mas um ato que remete a vida e a identidade do embrião para o poder dos médicos e biólogos, e instaura um domínio da técnica sobre a origem e a destinação da pessoa humana. Tal relação de dominação é, por si, contrária à dignidade e à igualdade que devem ser comuns aos pais e aos filhos. A procriação é moralmente privada de sua perfeição própria, quando não é querida como fruto do ato conjugal, isto é, do gesto específico da união dos esposos. Somente o respeito ao vínculo que existe entre os significados unitivo e procriativo do ato conjugal e o respeito pela unidade do ser humano permite uma procriação de acordo com a dignidade da pessoa. Isso, então, está aqui no Catecismo, falando sobre essas questões da tecnologia reprodutiva. Esta tecnologia reprodutiva, que é bem condenada pela Igreja nesses aspectos, ela é, hoje, essa função utilitarista, né, onde entra o dinheiro. Nós tivemos um casal conhecido que, diagnosticado com esterilidade conjugal, partiu para a tecnologia reprodutiva, né? São processos caros, aí varia entre 20 e 30 mil reais, passou por 2 desses processos, não tiveram sucesso, e depois, numa outra consulta com outro médico, enquanto apenas realizavam exames, ela engravidou espontaneamente. Quer dizer que essa avaliação das pessoas estéreis não é nem bem feita, não é? Porque se fosse bem feita, muitos casais não precisariam chegar até tecnologia reprodutiva, não é? Então, há esse critério do utilitarismo bem marcante dentro da tecnologia reprodutiva hoje. Bom, sem dúvida, o nascituro lá, protegido dentro do útero de sua mãe, é uma das mais belas criações de Deus, não é? Sem dúvida, e que nós precisamos proteger. Nessa questão
dos casais que não têm filho, é preciso a gente entender uma coisa, né? A gente fica muito preocupado com os casais que não têm filho, querem ter filhos, seus filhos biológicos, né? E acabam recorrendo então à tecnologia reprodutiva, né? Tecnologia high-tech que eles chamam hoje. A igreja, dentro da igreja, né? A gente aprende que o que se dá muito valor é a maternidade e paternidade espiritual e não a biológica, tá? E a gente tem uns exemplos maravilhosos, né? E esse talvez seja um dos maiores que a gente tem, né? Madre Teresa, quantos filhos ela teve? Sem nunca ter casado, sem nunca ter tido uma relação, né? E a fundamentabilidade dessa maternidade espiritual é que nós devemos criar filhos para o céu. E aí não precisa ser biológico, gente. Então, abre-se um leque de oportunidades para o casal que não tem filhos para exercer a maternidade espiritual, formando pessoas, ajudando pessoas a irem para o céu, numa série grande de atividades, inclusive na adoção, né, que é o que mais se faz, né? Então, esta é a razão da igreja não aceitar a tecnologia reprodutiva, porque a maternidade espiritual é muito mais importante do que a biológica, né? Bom, vamos falar então, estamos falando da gestação, do ciclo grávido puerperal de baixo risco, a gestação de baixo risco, aquela que é absolutamente normal, né? E aqui a gente precisa entender outra coisa também, né, que mudou muito na atuação médica, né? Quando a gente acompanha uma gestante desde o início, né, até o parto, né, nós estamos falando da gestação especificamente, uma das grandes coisas que o médico deve fazer, né, dentro do seu código de ética deontológico, é não interferir naquilo que é normal. Tá? E muitos médicos, né, esta hoje é uma característica da profissão, não é desse ou daquele médico, eles são intervencionistas, né? Tem que receitar remédio, tem que pedir exame, porque senão o médico não se sente como um médico, não é? Ele precisa demonstrar o saber dele, a atividade dele, né? E aí vem, né, os pedidos de exame, as prescrições, uma série de coisas que são absolutamente desnecessárias numa gestação de baixo risco, né? E isso, inclusive, pode até trazer problemas e complicações. Claro que aqui, dentro da gestação, existe o aborto criminoso, né? Quando se mata o nascituro, qualquer que seja a forma de agir, né, para interromper aquela gestação, é sempre um aborto criminoso, né? E aqui a gente tem os famosos eufemismos, né? Porque vocês nunca ouviram falar, dentro aí da mídia, onde se faz propaganda aí da descriminalização do aborto, alguém falar aborto criminoso, né? O que eles falam, né? Eles usam palavras suaves, os eufemismos, né? Interrupção médica da gravidez, né? Coisa bonita. Interrupção voluntária da gravidez, saúde reprodutiva, pró-escolha, direitos da mulher, e por aí vai, né? Coisas assim que acabam levando ao assassinato de um ser humano, né? E que a gente deve falar claramente aborto criminoso, né? Uma das coisas que falam muito é saúde reprodutiva. Nós precisamos descriminalizar o aborto, né? Porque morrem muitas mulheres por causa do aborto provocado clandestino, porque vão aí em farmácias ou em curiosas e parteiras e acabam morrendo, né? E toda vez que a gente via, eu não tenho visto isto mais, mas
quem estava argumentando a favor do aborto criminoso sempre apresentava uns dados, né? Morrem no Brasil 500 mil mulheres por ano, 200 mil mulheres, né? Eu já vi até 800 mil num artigo, né? Primeiro que a conta está arredondada, né? Isso não é verdade. Ou é 799.418, né? Ou 216.729, né? Na realidade, gente, eu trabalhei 50 anos correndo em 10 hospitais, né? Às vezes em vários hospitais ao mesmo tempo. Tinha contato com os meus colegas. Nós atendemos, nesses 50 anos, um caso grave de aborto provocado, não é? Um grave risco de vida para a moça, e nós salvamos a vida dela, né? A paciente não era minha, eu participei da cirurgia. Ela provocou um aborto, introduzindo objeto dentro do útero, teve uma infecção gravíssima, UTI, melhorou, nós fizemos a cirurgia, todo o esvaziamento pélvico, né? Retirada de ovários, úteros, trompas, né? Mas salvamos a mulher. O único caso que eu vi. Quando você fala de 500 mil mortes por aborto no Brasil, você está botando a assistência médica do Brasil lá embaixo. Onde se viu morrer tanta gente assim? E os médicos, onde estão? Não é? Então, eu nunca vi em 50 morrer alguém por causa de aborto. O único caso que eu participei, que eu vi, que eu acompanhei, nós conseguimos salvar a vida da moça, né? Uma jovem que depois, coitada, jamais iria poder ter filhos, né? Então, eles usam esse argumento, né? Saiu recentemente numa revista americana de grande repercussão, esses dados aqui, da Finlândia. A Finlândia é um país que desde 1950, talvez, tenha descriminalizado o aborto, e lá pode ser feito aborto em qualquer época, e feito em hospitais de boa qualidade, como é a Finlândia, né? País rico, não é? E eles fizeram, então, uma pesquisa para ver a mortalidade lá da Finlândia. E aí acharam, para a mortalidade das mulheres, assim, de todas as causas, 57 por 100 mil. Cada grupo de 100 mil mulheres morriam 50 de diversas causas. Muito bem. Parto normal. Cada grupo de 100 mil mulheres morriam 22,2 mulheres, tá? Uma taxa baixíssima, né, para assistência médica deles. Já o aborto espontâneo, morriam 51,9 mulheres. E para o aborto provocado, o aborto criminoso, morriam 83,1 mulheres por 100 mil. Gente, isso dá 3 vezes a mortalidade do parto normal. Como é que eles dizem saúde reprodutiva e querem descriminalizar o aborto, não é? Num país como o nosso, com assistência médica, apesar de todos os avanços, ainda precária, não é? Então, isso aqui não aparece em lugar nenhum, e eles continuam com os eufemismos, não é? Saúde reprodutiva, vamos salvar as mulheres, e olha quantas mulheres vão morrer a mais, não é? Então, essa é uma questão, então, muito séria, essa questão dos eufemismos, das mentiras, das inverdades que são propagadas. Bom, dentro da gestação ainda, existem, hoje, na medicina muito avançada, as intervenções sobre o bebê, lá dentro do útero, sobre o nascituro, não é? E isto trouxe mais questões éticas, não é? Para dentro da medicina, né? A gente sabe, o nascituro, esse ser humano que está dentro do útero, sob a proteção de sua mãe, é sagrado. É uma vida humana, como toda vida humana, e deve ser preservada a todo custo, né? Mas, às vezes, esse nascituro não está saudável, tem doenças graves, né? Que podem ser hoje detectadas porque os meios de diagnóstico estão muito avançados, né? E foram, então, descobrindo coisas, né? Muitas crianças que antes nasciam mortas por patologias que nem se sabiam, hoje são detectadas já dentro do útero, né? E o catecismo justamente fala dessas questões
2 artigos aí. Está lá dentro no catecismo, dentro do capítulo que vai estudar o 5º mandamento, não matarás. E lá está também sobre essa questão do diagnóstico pré-natal. Então o catecismo diz assim: o diagnóstico pré-natal é moralmente ilícito se respeitar a vida e a integridade do embrião e do feto humano, e se está orientado para sua salvaguarda ou sua cura individual. Tá? Então, é lícito quando se visa tratar o bebê de uma patologia grave, né, e procurar salvaguardar a sua saúde. Está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Tá? Um diagnóstico não deve ser o equivalente de uma sentença de morte. Devem ser consideradas lícitas as intervenções sobre o embrião humano quando respeitam a vida e a integridade do embrião e não acarretam para ele riscos desproporcionados, mas visam a sua cura, a melhora de suas condições de saúde ou a sua sobrevivência individual. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Certas tentativas de intervenção sobre o patrimônio cromossômico ou genético não são terapêuticas, mas tendem à produção de seres humanos selecionados segundo o sexo ou outras qualidades pré-estabelecidas. Essas manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua identidade única não reiterável. Então, o catecismo é claro aqui na questão dessas intervenções aqui. A nível apenas de curiosidade, passar algumas coisas que hoje acontecem, né, e são intervenções que são feitas. As cardiopatias aparecem nos nascituros na proporção de 1:100, né? E às vezes são cardiopatias graves, né, que podem ser tratadas em útero, né, graças ao equipamento que se possui hoje, né. Às vezes obstrução sérias de uma válvula, né, eles conseguem entrar dentro do corpo do feto, né, e colocar um balãozinho lá na válvula e fazer com que a válvula se abra, e então o nascituro tem melhores condições, nasce em melhores condições, para que depois então possa prosseguir o tratamento, né. Existe também a mielomeningocele, são bolsas que se formam aqui nas costas, onde sai da coluna parte da medula e nervos, né? E isto, se não for tratado, vai trazer sérios problemas depois para a criança, no seu desenvolvimento, no seu desenvolvimento intelectual, né, cognitivo. Então, isso hoje também pode ser tratado já dentro do útero, né? Aparece na proporção de 1/1000 essa patologia. Outra coisa séria que pode ocorrer é a hérnia diafragmática congênita. Aparece aí 1/4000, então é bastante raro. A hérnia, ela é uma abertura aqui no diafragma que faz com que órgãos do abdômen comecem a entrar dentro do tórax do bebê, tá? E aí vai ocasionando, uma das coisas que vai ocasionar é uma atrofia do pulmão, né? Isso é uma coisa muito grave, dependendo da quantidade de órgãos que passam do abdômen para a cavidade torácica, né? Às vezes até o fígado. E eles têm uma forma de resolver isso aí, uma cirurgia provisória, onde eles conseguem, com equipamentos modernos, né, ir até o feto, introduzir pela boca, pela traqueia, um balãozinho que vai bloquear ali a traqueia, de forma que o líquido que fica dentro do pulmão faça com que o pulmão vá se expandindo e possa se desenvolver, até que o bebê nasce e aí então possa realizar a cirurgia definitiva. São umas técnicas muito avançadas hoje, não é? E que
Dentro daquilo que a gente viu que está no catecismo, isso tudo é permitido, né? Claro que há riscos, mas esses bebês, os casos mais graves, correm sério risco de vida e tem uma chance grande com essas intervenções que se fazem hoje, né? Um outro problema também é a síndrome de transfusão feto-fetal. Isso é uma coisa muito interessante. São fetos gêmeos, né, uma placenta só, mas 2 cavidades amnióticas, onde isto acontece numa frequência de 1 ou 2 por cada gestação gemelar que tem essas condições, né? Uma placenta, 2 cavidades amnióticas, né? A gente imaginando que a frequência da gemelaridade é de 1 em 70 partos, né? Nós vamos ter para as gravidezes aí, né, uma frequência muito rara, né? E olhando isso em todas as gestações. Mas isso daí acontece, então, que há alguns vasos que fazem com que passem sangue de um bebê para o outro, do bebê doador para o bebê receptor. O bebê doador começa a crescer menos, o bebê receptor cresce mais, às vezes quando a doença avança mais para frente, ele fica inchado, aumenta o líquido amniótico do lado dele, é uma complicação grave porque inclusive os 2 podem morrer, né? E quando isso é diagnosticado, que chega numa fase muito grave, eles têm a possibilidade de fazer uma intervenção e cauterizar esses vasos que estão fazendo passar sangue de um lado para o outro, né? Aí aproveitam, tiram líquido daquele nascituro que estava com maior quantidade de líquido, enfim, fazem uma série de coisas que ajudam, garantem a sobrevida, né? Porque a taxa de sobrevivência aí é muito séria. Nos casos mais graves podem morrer os 2 fetos, né? Antes do parto, né? E aí entra depois uma abreviação do tempo de gestação para poder então cuidar melhor desses 2 bebês. Mas é uma outra patologia que tem sido diagnosticada hoje que há 50 anos atrás a gente nem sabia que isso existia, né? Bom, agora passamos pela fecundação, falamos da gestação, agora nós chegamos no parto, né? Parto natural, né? O parto, da forma como Deus fez, ele acontece com a maior facilidade, né? Nossa Senhora deu à luz lá em Belém, no estábulo, né? Eu fiz partos em banheiros, em corredores, em viaturas policiais, em casas, né? Uma vez atendi um parto em casa, né? Então, isso é coisa natural, né? Que acontece. Deus fez, né, o início das contrações espontâneas, quando o bebê está maduro, o colo vai dilatando, né? A questão da dor, né, é uma coisa que a gente precisa trabalhar isto, né? E eu tive alguma experiência com cursos de preparação ao parto, né? E tive casos sensacionais, né? Num dos partos, numa paciente que eu tinha preparado com esses cursos que a gente fazia, né? Foi uma maravilha, ela participou muito bem, sempre alegre, empurrou, o bebê nasceu, e logo que o bebê nasceu, ela falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido: logo quero ter outro filho, né? Porque o que eu ouvia sempre eram umas barbaridades que eu não vou repetir aqui, né? Especialmente sobre o marido, né? Então, essa é uma questão que a gente pode resolver, né? Através de técnicas que existem hoje, né? Então, isso não é um motivo para se fazer uma cesárea, né? Mesmo porque vocês vão ver daqui a pouco os riscos que acontecem na cesariana. Bom, hoje, né, em algumas áreas se fazem 100% de cesáreas. Alguns hospitais, clínicas particulares, né, 100% de cesárea. Não nasce um neném normal. O médico marca a cesárea com 39, né, às vezes 38 semanas, né,
para não perder o parto, né? Aí entra aquele modelo de ética consequencialista, né? Mas eu acredito que a maioria das vezes seja ética utilitarista, né? Porque isto não tem nada a ver com a verdade, não tem nada a ver com um bom procedimento, com uma boa conduta médica, né? E aqui a gente está falando da cultura da morte, porque a cesárea tem uma taxa de mortalidade muito maior do que parto normal, muito maior. No Brasil, em 2014, as estatísticas dão com 57% de cesáreas. Os hospitais bons, hospitais que têm condutas éticas, que são uma coordenação de professores, uma formação muito boa em obstetrícia, varia de 10% a 15% o índice de cesáreas. Olha só a nossa taxa de cesárea. Em alguns centros eu acho que é muito maior do que 57%. Tá? E o Brasil hoje é visto no mundo como um campeão de cesarianas. Tá? Eu já falei então do problema da dor, que leva muitas vezes a mulher a pedir cesárea. Eu tive pacientes, né, várias, que a primeira consulta, sentavam no consultório, a primeira coisa que elas falavam era: doutor, eu quero cesárea. Aí a gente respira fundo e começa todo um trabalho que vai durar 9 meses, mas que no fim vai ser um belo parto normal, tá? Porque a impressão que essa mulher passa para a gente é que naquele momento ela não tem nenhum vínculo com seu filho, tá? Ela está pensando nela mesma, né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão, porque aí a gente caminha para a cultura da morte e deixa de lado a cultura da vida. Vejam, quando a gente fala de cultura da morte, cultura da vida, são pequenas coisas que estão acontecendo, que estão levando a nossa sociedade muito mais para a cultura da morte do que para a cultura da vida, né? A humanização do parto, né? A gente leva muito tempo para aprender as coisas, né? Depois de muitos anos no meu exercício profissional, a gente começou a fazer isso, a ter essa prática aí de colocar o bebê no peito da mãe para ser amamentado, né? Não tanto pelo colostro que esse bebê está recebendo aí, né? Não tanto pelas contrações que a sucção do bebê provoca no útero para descolar a placenta e para ela sair mais fácil. Não tanto por causa disso tudo, mas fundamentalmente por causa do toque. Essa criança está começando a aprender o que é amar, tá? Através da pele, que nos seus primeiros 2 anos de vida vai ser a linguagem com que ela vai ter com seus pais, fundamentalmente com sua mãe, e principalmente pela amamentação até 2 anos, através do toque, que é uma coisa fundamental, né? Vantagens do parto normal. Essa revista americana, né, do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, publicou recentemente, né, uma estatística mostrando aquilo lá, olha, mortes por cesárea, 3,6 vezes maior do que o parto natural, tá? Então vocês vejam o risco, né, que estão correndo todas essas mulheres hoje que, infelizmente, né, essa medicina sem ética, de ética utilitarista, se é que se pode chamar isso de ética, estão sofrendo cesárea e o risco que elas correm, né? Além de tudo, né, do risco de morte, né, há outros riscos, né, outras questões ligadas a essa diferença entre parto natural e cesárea. O vínculo da mulher com o bebê é muito mais forte quando ela sente que o bebê sai do corpo dela, tá? O trabalho de parto, né, faz uma coisa muito importante na criança. Aquelas contrações que o bebê vai sentindo, principalmente quando ele passa pelo canal do parto, que aquela compressão, aquilo vai estimular o desenvolvimento dos órgãos
né, que ele tem, que precisam funcionar, o aparelho digestivo, a respiração, batimentos cardíacos, né, o sistema glandular, tudo isso vai ser estimulado por aquelas contrações que a criança sentiu. Né? Os animais têm trabalho de parto muito rápido. E o que precisa acontecer quando nasce um bezerro, um cavalinho, né? Eles precisam ser lambidos pela mãe para estimular os órgãos desses animais, né? Por isso que há essa diferença entre o parto dos animais no tempo e o parto humano, né? Demoram bem mais do que o parto dos animais, né? Então, há muita coisa que acontece num parto normal que não tem na cesárea. Por exemplo, aquele momento em que eu coloquei aquele bebê no colo da mãe para ser amamentado, aquilo não pode ser feito na cesárea. Por quê? Dificuldade de campos, de área, de contaminação, né? Já e pois, mesmo porque o médico que está fazendo essa cesárea eletiva está nem aí com o bebê, com vínculo, isso é uma coisa que não preocupa essa medicina que é feita hoje com as cesáreas eletivas. Depois nasceu o bebê, vem então a amamentação, né? Então Deus proveu tudo, Deus proveu a fecundação, a gestação, o parto, agora Deus proveu o alimento para o bebê. Tá? O aleitamento tem que ser feito nesse molde, exclusivo até o 6º mês. Só o leite materno, não se dá água, não se dá alimento de espécie alguma para o bebê, né? A partir do 6º mês, então, são introduzidos os alimentos aos poucos, mas a mãe continua amamentando até 2 anos. Esse é o modelo, né? Fora disto, já vem as consequências, né, de uma amamentação que não foi tão profícua, né, tanto tempo, né? O aleitamento exclusivo ele tem uma vantagem, né? Ele evita que a mulher ovule, porque como o bebê é posto ao peito muitas vezes, né? Cada 2 horas, cada hora e meia, a produção de prolactina para produzir leite é muito grande e ela impede que sejam liberados os hormônios que vão fazer o ovário produzir o óvulo. Tá? Então isso ajuda muito a mulher então, a espaçar mais as suas gestações, né? Então também tem esse aspecto. Isso aí é chamado lactação amenorreica, LAM, é um dos métodos de planejamento familiar. Um grupo de pessoas lá de Israel, que pela forma como eles se conduzem dentro da religião deles, eles não podem usar nenhum método, né, anticoncepcional, nenhum. Então o que eles fazem? Eles prolongam a lactação amenorreica, o aleitamento exclusivo, até 7 meses, 8 meses, não dão nada para o bebê, porque com isso, durante todo esse período, já, né, há uma garantia de que a ovulação não vai ocorrer, né? Às vezes as mulheres se queixam que eu fiquei grávida quando eu estava amamentando, né? Mas já estava dando água, o bebê já tinha chupeta, já não era o aleitamento exclusivo, porque realmente é muito difícil com o aleitamento exclusivo haver ovulação, né? A importância do leite materno. O leite materno é fundamental, né? Não dá para a gente falar pelo adiantado da hora, né? Mas é uma coisa fundamental. Mas observem que há o contato pele a pele. Por isso que o leite humano, entre todos os animais da natureza, é o leite que tem menos gordura e menos proteína. E com isso o bebê precisa mamar de hora em hora, de hora e meia, de 2 em 2 horas. Não é? Por que Deus fez isto? Podia botar um leite exuberante. Não, Deus fez isto porque esse bebê precisa ficar em contato com o corpo da mãe toda hora. O bebê humano é um bebê de contato contínuo. Não é? Isso todos os pesquisadores que estudam isso dizem. Bebê humano é um ser de contato contínuo. Imagine a mãe que a partir de 2 meses já dá mamadeira para o bebê, gente. Isso vai tudo por água abaixo. Isso é cultura da morte. Com certeza, né? Claro que tem consequências para a saúde da criança, né? Vai encurtar sua vida, vão aparecer uma série de doenças lá na frente, né? Então,
É uma coisa fundamental. E o toque faz essa coisa maravilhosa aqui, ó, não é? Esta é a sensação que essa criança tem, sou amada, né? Sou amada, através simplesmente da pele, né? E aí está a dimensão unitiva da sexualidade, né? Manifestação do amor através do toque. Vantagens da amamentação. Olha só, não vamos ler, não temos tempo, olha só. Mais importante é a última, estabelece o início da educação para o amor. Por quê? Porque a criança está sendo amada pelo toque. Começa naquele momento do parto, onde o médico coloca a criança no peito da mãe, né? Isso é uma das coisas maravilhosas de Deus, né? Bom, como espaçar os nascimentos? Bom, nasceu um bebê, aí o casal faz o seu planejamento por razões justas e vai espaçar os nascimentos, né? E aí, uma das coisas que surgiu foi a pílula anticoncepcional, né? São muitos os métodos, né? A cultura da morte é rica em métodos, né? Para impedir a segunda fase, que é de Deus, né? E uma delas é a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, havia uma mulher, uma feminista, Margaret Singer, né, que já tinha um centros de atendimento à mulher no sentido de evitar a gravidez, né, e ela procurou uns pesquisadores que estavam estudando hormônios, Gregory Pink e o John Locke, que foram os descobridores da pílula. Na realidade, já haviam outros pesquisadores no México, na Alemanha, que já estavam estudando hormônios derivados de plantas e que tinham ação sobre o sistema reprodutor da mulher, né? Até que, em 1959, nos Estados Unidos, é aprovada a primeira pílula chamada Enovid. No primeiro ano de uso da pílula, apenas para tratamento de doença. A partir de 1960, foi liberado, então, para ser usado como anticoncepcional, né? Mas isso tudo faz com que tire do ato genital conjugal a segunda fase, que é de Deus. E a igreja jamais vai poder aceitar todos esses métodos que afastam Deus da vida do casal, né? Não só a pílula, como as injeções, os implantes, a laqueadura, a vasectomia, o condom, o coito interrompido, todos esses são métodos que nós que trabalhamos pela cultura da vida não devemos aceitar. Em resposta a tudo isto, né, e a pedido do Papa Paulo VI, na sua encíclica Humani Vitae, que ele já pedia que os médicos estudassem, né, foi desenvolvido na Austrália por Dr. John Beers, pela esposa Evelyn Beers e por Dr. James Brown, o método da ovulação Billings, né? E em 1979 e 1982, eles então aperfeiçoaram definitivamente o método, e hoje o método está aqui, num simples livreto, uma mulher consegue conhecer o seu corpo e aplicar todo esse conhecimento de ter os filhos, espaçar os filhos e conhecer o seu corpo. Uma coisa tão simples, né? Um simples livreto que ensina. Mas nós temos os instrutores que vão ensinar, então, o método da ovulação Billings para resolver todas as questões da cultura da morte, né? Fazendo com que, então, seja respeitada a segunda fase do ato procriativo, que é de Deus. E o método da ovulação Billings faz isso. E é um método absolutamente seguro, né? Nós temos acompanhado casais que usam o método há muitos anos, e o método tem uma eficiência igual ou melhor do que a pílula anticoncepcional. Isso é cultura da vida, né? Infelizmente, os médicos, a medicina, de um modo geral, não acolhe isto, que é uma coisa tão importante, científica, né? E acabam sempre receitando os métodos que ferem o comportamento ético dos casais que hoje querem viver
dentro do amor e da paz de Deus. Para a gente resolver tudo isto, gente, a gente precisa recuperar a vocação. Vocação é uma coisa fundamental. Existem no Brasil hoje, pasmem, 351 escolas de medicina. 351 escolas de medicina, gente. É um custo altíssimo, que a gente vê que só os ricos podem frequentar, e a grande maioria de pessoas que estão lá hoje, né, que saem desta ética utilitarista e querem ser médico para ganhar dinheiro, acabam indo para uma dessas faculdades que não tem condição de formar verdadeiros médicos, né, e que depois vão aí trabalhar muito mais a favor da cultura da morte do que da cultura da vida, né? A vocação é uma coisa fundamental, seja pobre ou seja rico, o médico tem que ter essa vocação. E a vocação começa com o amor, né? Se nós não aprendemos a amar, a nossa vocação vai ter um sentido utilitarista, né? Então, toda vocação se baseia no amor. O amor é uma coisa fundamental. E o amor, nós vamos poder aprender o amor dentro da família, né? Que é um verdadeiro canteiro de virtudes, né? Lá a gente aprende verdadeiramente a amar. Se nós quisermos estabelecermos dentro da medicina novos padrões éticos, estabelecermos a cultura da vida, nós precisamos resgatar a família. A família vai desenvolver o amor, o verdadeiro amor, aí vão surgir as verdadeiras vocações. E esses médicos, então, vão ser verdadeiros sacerdotes dentro da sua profissão, respeitando fundamentalmente a vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine para que então a gente possa trabalhar cada vez mais em função das famílias. E trabalhar também pelo casamento, que é de onde surgem as famílias, né? E aí então a gente pode, quem sabe um dia, resgatar a profissão médica, hoje tão desgastada por essa falta de ética. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Dr. Malagodi, pelo seu testemunho de vida, por tudo aquilo que o senhor já fez e tanto que ainda fará. Tanto é que no domingo nós faremos aqui a apresentação do Instituto Malagodi, que vem trazer um pouco do legado do Dr. Malagodi, com os eixos da família, a defesa da vida, e também nós vamos trabalhar a questão da educação, que ontem nós vimos aqui, que é algo primordial. O tempo já está avançado, vou abrir aqui para que alguém possa fazer um comentário. O que vocês acharam do conteúdo que o Dr. Malagodi trouxe aqui hoje? Alguém gostaria de fazer uma ressonância? Pode falar, João. Claro. Se o senhor conhece a síndrome de Miller. Não, não conheço. Ele... Mais alguém gostaria? O que vocês acharam? Gostaram ou não? Pode falar.
Essa é uma das missões, né, doutor, do Instituto Malagode. Nós vamos formar equipes para poder trabalhar também toda essa questão. Eu aqui quero fazer um convite especial, pedir que vocês convidem mais pessoas para virem amanhã. Amanhã nós teremos a Rose Santiago, ela faz um trabalho maravilhoso, ela vai vir de São Paulo aqui para dar uma palestra para nós. Ela há 20 anos ela tem uma instituição que é o SERVE, Centro de Referência para a Vida, e ela tem uma experiência muito grande, porque muitas vezes nós falamos, não é para abortar, e a mulher vai para onde? Ela está desesperada, está desamparada, e o SERVE faz esse trabalho de acompanhamento, monitoramento das mães que não abortaram, e também o acompanhamento de muitas que infelizmente cometeram o aborto e têm consequências desastrosas, tanto na parte biológica que o doutor apresentou para nós, mas principalmente na questão emocional, psicológica. Então ela tem um trabalho maravilhoso, ela vai trazer amanhã para nós vários testemunhos de vida. Então quero pedir para vocês, ajudem-nos, divulguem. Ontem foi feita uma matéria do que foi no primeiro dia. Hoje o pessoal da comunicação está aqui, vão fazer uma matéria, vai ser colocada amanhã por volta do meio-dia, aqui no Facebook da paróquia. O padre também compartilhou dentro do grupo da paróquia. Por favor, ajudem a divulgar para que mais pessoas venham celebrar conosco essa Semana da Vida. Muito obrigado. Então, quero agradecer ao Dr. Malagode pela presença, né? A palavra sempre amiga, que ajuda bastante a gente. Pessoas que promovem a vida. E também dizer assim que eu marquei dia 15, às vezes eu falo umas coisas lá no Facebook, no WhatsApp. Eu falo, mas de onde o padre tira isso? Na minha cabeça já está faz tempo. Aqui de repente chega uma hora eu coloco. Tá? Não é que é uma coisa assim que pensou de última hora. Mas quero dizer que dia 15 eu vou fazer uma assembleia, né? Para nós podermos ver as questões sociais da paróquia. Precisa reunir para organizar, porque tá vocês aqui, questão social da vida, promover tudo. O grupo do sopão está crescendo grande. O grupo da acupuntura, fila de espera de um monte de gente. As psicólogas, temos 10 atendendo, acabei de saber hoje, tem fila de espera. Tem 13 esperando pessoas, entendeu? Então as pessoas estão procurando. E a Vila Ana, né, Sandra? Vem cá um pouquinho, por favor, rapidamente, Sandra, um minutinho, fala da Vila Ana. Ela foi visitar umas casas, que nós pedimos também. Como os vicentinos saíram da paróquia, então a Sandra está responsável pela pastoral da alimentação. Quer dizer que é um todo, né? É o social, promover a vida, que eu falou. Não aborte, mas quem vai ajudar? Quem vai cuidar da criança? Quem vai dar o material? Não é verdade? Quem vai sustentar? É fácil dizer não aborte, se nós não ajudamos, e assim por diante. Tá tantas coisas. Então, por isso que eu quero dizer, é um social, é um todo. É isso que eu quero fazer nesse dia. Abrir várias portas, né? Quais trabalhos podemos fazer, desenvolver? É o que falou. Se fizer essa palestra antes, muita gente abortaria. Se tiver uma equipe que fala, não, eu acolho, né? Você tem a criança, nós vamos ajudar você. Também não vai abortar. E assim por diante. Então, rapidamente, ela vai dizer um pouquinho da experiência dela, das visitas que ela fez essa semana. Nós começamos a visitar as famílias. Nós começamos a visitar as famílias que são os assistidos aqui da paróquia, né, há muitos anos. E é um trabalho novo até então para nós, né? E assim, sábado foi uma experiência assim muito, não sei se boa, mas a gente vê coisas assim muito tristes, né? É uma realidade muito diferente do que a gente está acostumado. Então, a gente vê muitas pessoas que estão passando sérias dificuldades, que realmente não têm o que comer. Então, a gente precisa se unir mais para poder estar atendendo esse pessoal todo, que inclusive que estão com prestações atrasadas das casinhas, não conseguem pagar por conta de pandemia, pessoas que vendiam coisas, trabalhos manuais que eles mesmos faziam e que com a pandemia não pôde mais sair para vender e não tem como pagar as contas, que não tem gás, e aí um empresta o gás daqui, o outro vai fazer o arroz na casa do outro. É uma coisa assim que
Não dá para acreditar. É uma realidade muito, muito triste, né? Muito diferente da nossa aqui. Sim. Tinha uma família que a moça tem 4 filhos, o marido foi embora, graças a Deus, né? Porque as crianças todas doentes, o menino é autista e a menina tem aquela coisa de, acho que ansiedade, e ela arranca o cabelo da cabeça. E aí eu olhei, a casa não tinha porta. O marido, ele chegava e ele queria entrar, ele quebrava todas as portas. Então imagina a criança, o que a criança passou, né, para chegar numa situação dessa. Então, a maioria que a gente entra são pessoas que sempre têm alguém com um transtorno psíquico dentro de casa, tomando medicação e tudo mais. E criança, né? Isso é o mais triste. Mas é isso. Então, só para mostrar assim, agradeço, viu, Sandra? Que é mostrar essa realidade, porque é o que eu falo, favela não tem mais ali, pelo menos não vi nada. Até alguém perguntou agora, não sei, se tem algum barraco lá no meio, não vi mais nenhum, não sei se vocês sabem me dizer. Está tudo arrumadinho, mas os problemas são muitos. Então, visitando, vendo muitas coisas, fazer, orientar, falar, dar uma palestra, falar sobre a vida, falar sobre a amamentação, falar sobre a gestação, falar sobre o método Billings, quer dizer, entendeu? Nós podemos fazer muitas coisas. Então, esse é o objetivo dia 15, né? Ver o que nós temos e ver o que podemos fazer, incrementar a pastoral, o centro social, ampliar, mais gente, mais campanha, tá? Vamos ter o dia do pobre em novembro. Então, o que nós vamos fazer no dia do pobre? Que é motivacional, na verdade. Porque depois que a pessoa entra, ela fica. Vou dizer do sopão, né? Falamos para o sopão para fazer no frio, sei lá, tem umas 10, 12 pessoas participando atualmente, 2 equipes e vem firme e forte e ajuda as pessoas, entendeu? Quer dizer, eu trago gente para isso. Então também é isso, né? Falamos, divulgamos e traremos pessoas para poder ajudar. É um todo, né? É a Semana da Vida, outra pastoral, outro trabalho, tudo com o mesmo intuito. Tá? Então, um pouquinho isso, dia 15, quem puder, é uma sexta-feira. 7h30 missa, sem homilia, tá bom? Ato penitencial falado, é para ser rapidinho. 8h em ponto acaba a missa. Tá? Que é missa de dia de semana. Então, 7h30 começa a missa, às 8h a reunião. Então, quem puder vir na missa, vem às 7h30, na outra semana, né? Quem não puder, então vem às 8h. Tá? É só para dizer que nós estamos tentando divulgar cada vez mais nosso trabalho. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à esposa. E vamos ficar em pé e fazer uma oração e vamos para casa. O diácono, vem aqui, faz favor, né? Sempre o clero abençoa junto, né? Vocação, falou o Dr. Malagodi, tem a vocação. Tem a vocação, o dom de abençoar. Então, vamos exercer, né? Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na alegria do Senhor, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até amanhã, hein?